Olha isso. Quem está chegando, esse é o projeto Bate-Papo, Som e Dança. Hoje a gente está transmitindo direto do Instagram de Jô Chagas, tá? Então esse projeto tem a finalidade e o objetivo de entrevistar artistas de dança e também DJs, diversas áreas de dança, né? A maioria é Kizomba, desenvolve um trabalho de Kizomba. Também donos de congresso. E às vezes eu abro um pouco para outra área, tá bom? E hoje a entrevistada é Jô Chagas. Eu não vou me prolongar muito para a gente conversar. Começamos de 9h20 e vamos que vamos, né? Rapaz, foi bom ter acontecido isso, porque a gente ganhou tempo, olha só. A gente É. vai ganhar quase 58 minutos. Vamos que vamos, né? Jô Chagas! Onde você nasceu? Onde você mora? Que bairro? Diga-me. Então, eu nasci em Feira de Santana, resido aqui Ah, também. Feira de Santana, na Bahia. É, sim. Passei só um tempo morando em Aracaju por conta do mestrado. Então, eu fiquei lá mais ou menos Oh, 2 anos e 4 meses, 2 anos e meio. E aí, isso foi de 2014 a 2016. E aí, em 2016, eu voltei para Feira de Santana novamente e aqui estou. legal. É, além da dança, você tem outra profissão paralela? Você desenvolve outra, outro trabalho fora essa parte de Sim, dança? sim, eu sou formada em educação física, né? Eu tenho licenciatura e bacharelado em educação física. Ah, Eu trabalho legal. com Pilates, trabalho com Pilates desde 2011. E aí, nesse tempo, eu fiz algumas formações no método, né, para atualização. Então, hoje eu tenho um estúdio de Pilates que vai fazer 3 anos agora em agosto. E também sou docente em uma faculdade próximo aqui da minha, né, próximo aqui de Feira de Santana, que fica em Governador Mangabeira. E lá eu trabalho com uma das disciplinas que eu trabalho foi inclusive por conta da influência da Kizomba na minha vida. Eu leciono uma das disciplinas Legal. que é Cultura Corporal Afro-Brasileira e Indígena. E foi muito por conta desse meu envolvimento com os projetos de Kizomba. Marília, gente, obrigada, beijo. A maravilhosa de Entendi. Salvador. Aí você falou que fez mestrado em Aracaju, não é isso? Isso. Foi em que área? Eu fiz na área do Pilates. Então, no mestrado, Hum, como eu já trabalhava com Pilates, eu só vim começar a trabalhar com dança depois de entendi. 2014, né? A partir de 2014, eu comecei a me envolver em projetos de Kizomba. Então, até lá, a minha vivência maior era em Pilates. Então, eu fui para Aracaju para estudar o efeito do Pilates nas respostas cardiovasculares de mulheres hipertensas. Então, esse foi, meu projeto girou em torno disso, né? Mulheres com hipertensão Caramba, e tal. muito bom. Aí foi o quê? Foi 4 anos ou dois? Foi Não, o dois, né? mestrado são 2 anos. Isso. 2 anos. É, Aí você ficou residindo em Aracaju fixo nesse período. foi. Aí tive que sair aqui dos trabalhos, porque senão ia ser muito caro eu ficar voltando e voltando, e são 6 horas de viagem de ônibus, então eu preferi ir morar por lá Maria. mesmo. Aí, nesse tempo, Legal, eu legal. acabei me envolvendo com a docência também, com o Pronatec, na época. Sim, E depois Pronatec. passei um tempo trabalhando com o Pronatec durante o mestrado. Na verdade, era uma bolsa, né, que a gente tinha para poder trabalhar. E aí Uhum, fiquei esse tempo lá e aí voltei. Eu voltei em 2016. entendi. Muito legal, muito legal. Tem uma experiência aí gigantesca, né? Que interessante isso. Fazendo essas conversas, essas entrevistas, o que foi que eu observei? Como é interessante, relacionado ao processo do sistema julgar, né? Julgar o outro. Entrevistei É pessoas comigo. aqui que Peraí. eu jamais imaginava. Agora, Opa, não, muda. agora sim. Foi Tá só ouvindo um agora? momentozinho. Então, fazendo essas conversas, essas entrevistas, eu conversei com pessoas aqui que a gente teve vivências, né, em eventos de dança, congresso. Eu não tinha muito conhecimento sobre a história da pessoa mesmo, profundamente.
E quando a gente entrevista a pessoa, a gente fica sabendo o nível de conhecimento de algumas pessoas, quão é grande. No mundo ali, quando a gente está no meio da dança, congressos, workshop, a gente não consegue ter essa visão. Aí eu estou falando nesse sentido, o quanto é importante a gente ter cuidado para não julgar o outro sem conhecer a história dele, não é isso? Às vezes Sim, a pessoa tem um nível de conhecimento gigantesco e você, sem conhecer a história da pessoa, né, faz aí, às vezes faz um julgamento premeditado, né? Só abrindo esse parênteses. Vamos continuar aí com as perguntas. Quando você começou a dançar? Eita, agora eu fui longe, hein? Você ouviu minha pergunta? Não, de vez em quando tá dando uma cortada. Eu desativei aqui a internet do outro celular que eu tava usando para ver se eu consigo te ouvir melhor. Uhum. A última Então a pergunta foi pergunta o foi o quê? seguinte: quando você começou a dançar, como foi esse Ah, relacionamento com a dança, rapaz? então, a gente brinca que nordestino, ele já nasce, ele já tá dançando, né? Ele gosta de dançar forró, aí dança o pagode. Mas a dança de salão, ela começou Sai dançando, né? a dança de salão mesmo, eu comecei a fazer aulas de dança de salão em 2011. E aí, Hum. mas aí você quer saber em relação também a Kizomba, como eu conheci, ou só para falar quando comecei a dançar? Porque a dança, Não, geral eu mesmo, comecei. geral. Você, Ah, sim. com 5 anos, você viu Sandy Júnior e começou a acompanhar aquela dancinha deles, pronto, Ah, tipo sim. isso. Então, eu sempre gostei de dançar, fazer coreografia na escola, sempre fui muito envolvida com dança e baseado no conhecimento que a gente tinha, um pouquinho de criação, né? A gente fazia aquelas coreografias simples, sempre gostei de dança. Mas depois, a partir Hum. do momento que eu comecei na graduação, e aí eu tive alguns envolvimentos com pessoas que eram da dança de salão, aí eu comecei a me interessar por aulas de dança, né? E fazer aulas regulares. E aí eu comecei em 2011. Aulas de dança, assim, geral, né? De danças de salão. Danças de salão. É, Isso aí em Feira de Santana. isso aqui em Feira de Santana. Aí somente a partir de Ah, 2014 que eu fui começar a participar de congressos de dança. Mas eu já tinha envolvimento com a dança sim. desde 2011. E qual foi esse primeiro congresso aí que você participou? Qual foi a Então, experiência? foi perfeito, assim. Eu comecei a dançar, a participar de congresso por conta da Kizomba, né? Até então eu nunca tinha ido, que eu me recorde agora, eu não consigo lembrar se eu fui em algum congresso antes, mas eu lembro que eu conhecia a Kizomba na época da escola, né? Por conta de uma disciplina, a gente tem uma disciplina que chama Metodologia do Ensino da Dança. E aí tinha três portugueses, um deles até estava aqui na live, o Igor. Não sei se ele está aí ainda. Igor, dá um. Igor. Igor Jaria, ele tinha entrado aqui na live. E aí ele mais Hum. dois portugueses estavam fazendo intercâmbio na minha turma. E aí a professora pediu que a gente fizesse apresentações de dança, né? Falando da história, falando das características da dança. E esses portugueses trouxeram a kizomba, né? Do que eles acreditavam que era a Olha kizomba que só. tinha no YouTube na época. E, Sim. por incrível que pareça, a dança que eu escolhi apresentar foi o kuduro. Olha, parece que já tinha, né? Que eu ia saber que eu Foi ia me envolver mesmo? quando foi. Apresentamos o kuduro, fizemos aquela dança da família. Foi muito legal. Hum. E aí, a partir dessa época, em 2010 ainda, né, durante a graduação, antes de fazer dança de salão, eu comecei a pesquisar, porque eu me interessei muito pela kizomba. Comecei a pesquisar quais artistas que tinha na época, a gente não tinha ainda muito discernimento do que era o quê, e o que tinha escrito lá kizomba pra gente era kizomba. E Sim. aí, passou-se algum tempo, eu vi lá um evento, que era o Exalta Afro. E aí eu falei, poxa, vai ter um evento de kizomba aqui perto de casa, que foi em Lauro de Freitas, né? O primeiro Exalta Afro que eu acho que teve aqui na Bahia, foi de 2014. Salvador. Foi, E aí eu foi. falei, Na poxa, Orla, né? isso, foi em Lauro. Eu falei, poxa, Foi uma para galera em esse peso de Pernambuco para ir para esse aquele evento. evento foi sensacional. Acho que foi o pontapé inicial, assim, Foi da o Kizomba Albi, no. né? O Sim. Albi? Ave Maria.
Foi, não sei se a Albi estava. Acho que a Albi estava nesse primeiro. Foi. E ele foi em Tava no 2015 primeiro, não também. foi? Acho que estava, não consigo Eu me também não lembrar tenho agora. Mas eu. certeza, não. Não, acho que a Albi foi em 2015. Acho que a Albi Foi foi a no partir de segundo, né? 2015. Isso. Na Hum. verdade, no terceiro, o segundo na Bahia. E aí eu comecei a divulgar, sem saber quem era a organização, ainda não conhecia James, ainda não conhecia Manu, que era do Afrojoy, né, na época. E eu comecei a Uhum. divulgar porque eu falei, não, se eu divulgar, esse evento vai permanecer aqui na Bahia. Então eu preciso que mais pessoas conheçam para que ele permaneça aqui. E aí comecei a divulgar e James entrou em contato comigo. Falou, pô, você está divulgando para agradecer as divulgações que eu tinha feito e tal. E aí eu fui, Legal. acabei com contato, foi eu e mais algumas pessoas aqui da minha cidade para para esse Exalta, né? E aí foi Foi quando eu conheci a Morenaço. Kizomba. Morenaço. É, Augusto tá isso, dizendo tinha aí, ó, Morenaço. Morenaço, tinha o Ed Ventes também, Manu também deu Meu Deus. aula, DJ Vasco, que é professor Meu Deus. também. Então tinha muita gente boa, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente maravilhosa da Kizomba, né? Começou E bem aí demais, né? foi. E aí, a partir daí, eu não deixei mais de participar dos eventos do Afrojoy, né? E aí, passou-se alguns meses, James e Manuela me convidaram para fazer parte da equipe. E aí, eu comecei a Uhum. fazer parte da organização junto com eles, né? Produzindo, tipo, trabalhando o ano inteiro para a organização dos eventos dos próximos anos. Aí, eu comecei primeiro, ele falou de Show. Morenaço, eu fiz o primeiro masterclass que Morenaço deu aqui. Não sei se foi o primeiro que ele deu, mas foi o primeiro que eu participei junto ao Afrojoy. E a partir de então eu fiz todas as formações que a Alfrajoy ofereceu. E aí eu estava sempre envolvida com Muito a bom. organização, com a divulgação do evento durante o ano inteiro. E essa foi, tipo assim, foi o meu contato maior a partir do projeto Afrojoy, né? Eu conheci muita gente boa, né? Tanto de profissionais quanto de pessoas que a gente conhece no congresso. Foi muito bom, assim, o meu encontro com a Kizomba. Muito legal, né? E assim você conheceu fazendo um projeto na classe com os portugueses, que interessante. E Sim. Eles não uma dançavam relação com. Kizomba. Não! Eles não, eles apresentaram com vídeo, texto, mas eles não Que sabiam dançar. interessante! Mas mesmo Eu assim, não, pelo pensei que eles pouco que tinham eu vi, dançado, meu. nada. Eles colocaram um vídeo lá, mas aí eu falei, não, vamos Entendi. pesquisar mais um pouquinho. E foi Essa, isso. essa dança que você falou aí, do o Kuduro, era uma música que é a dança da família, você Eu não falou. consigo, eu não consigo te explicar agora como a dancinha, tipo, que faz aquele passinho coreografado, que vai dançando para trás e para Ah, frente, eu porque sei. tem Acho uma que é música que é bem a. Deixa eu lembrar, deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. Eu já fiz essa dança aqui em Recife, num evento que o pessoal comemora em maio, né? O dia da África, né? Né? Rebita. Não, aí Será que já é é essa? outra coisa. Não, não. Eu Já é posso outra te coisa, passar né? depois um vídeo da dança da família, como é que é. Beleza, Salva de vamos seguir graça. então. Se você fosse, tipo, numerar uma dança que você gosta mais, em especial, qual seria? Além da Kizomba? Bolero, samba, salsa. Além da Kizomba, o Zouk é uma das minhas paixões, assim. São meus dois amores, Uzuki! o Olha Zouk. isso! Top! Aí, inclusive, aí tem um congresso muito top, né? O Feira Dança, não é isso? Aqui tem o Samba Zouk Feira, que é um Isso! evento É um de evento samba e grande, Zouk. né? Maravilhoso, maravilhoso. Do Eduardo Isso! Menezes, Lara. É um evento Já ouvi falar, maravilhoso. Alto já ouvi nível. falar muito nesse evento. E você participou de todas as formações do Afrojoy, virou produtora do Afrojoy. Na verdade, E é o. quan- Sim, diga. hum, Pode perguntar. aí, quando você começou a dar aula? Quando começou a Aí ensinar eu essa demorei. kizomba aí? Eu demorei um Foi pouco. mesmo? Foi, tipo, eu comecei a fazer formação, mas eu sempre achava que eu precisava de fazer mais formação. Você Aí fez fui quantas pro... formações? Então, Curso de professores do Afrojoy, no caso, né? eu comecei fazendo Formação. o masterclass com o Morenaço, aí depois teve a formação com o Ed Ventes, aí depois Uhum. teve uma formação com o mestre Petiu, aí depois eu fiz outra com o Ed Ventes de novo, com o mestre Petiu de novo.
e com Rico e Ada. Acho que foram 6. Foi 2 com o Mestre Pechu, 2 com o Ed Ventes, uma com Rico e Ada e teve o Masterclass também de... Na verdade, o Rico e Ada já foi do projeto de James, né? Com a Afrojoy foi só Mestre Pechu e Ed Ventes, né? Foram 4 formações, mais o No caso, Masterclass. o Riquiada é assim, a formação mais recente que você É fez, a agora há formação mais pouco, né? recente Ano passado. que eu fiz, isso. Que aí já foi do projeto de James, que é o One Kiss, em São Paulo. E Que por aí é que só... demorou tanto, com tanta formação? Por que demorou tanto a ensinar, rapaz? Eu Nossa, acho que é uma coisa que eu estou desconstruindo ainda. Eu sempre acho que eu preciso teorizar muito para depois, tipo é assim, eu mesmo. sempre dancei, às vezes te fazia uma aula particular, dava uma aula particular, mas turma mesmo, eu só comecei a partir do ano passado, aí eu comecei dando aula, na verdade, pontuais, assim, nos congressos, né, no BKF e Uhum. no Afrojoy Kizomba Congress, né, eu dei aula com o Samuel, aí com a Tayane, a última com a Tayane, que foi uma aula, assim, que nos emocionou muito. Se você ver o vídeo, a gente chora no final, porque foi assim muito significativo pra gente, Ah, que né? legal. Dar aula juntas no evento de James, no One Kiss. Sim. E aulas regulares mesmo de Zuki foi esse ano. Aula regular foi esse ano. E aí eu também ia começar com a Kizomba, mas aí Zuki, veio a pandemia. Mas eu já dava aulas era na particulares. escola, no, numa academia ou era no estúdio? Então, ano passado a gente começou, além das aulas que eu te falei de congresso, né, que eu comecei dando aula em congresso, e aí parti para aulas particulares, que é no meu espaço. No meu estúdio tem uma sala, né? E aí dá para dar aulas para poucas pessoas. Então, desde o ano Certo. passado a gente começou com aulas regulares, eu comecei com aulas particulares. E aí, a partir de março, eu e um professor de Zuki aqui, que eu sempre faço parceria, que é o Clóvis, a gente começou a dar aula de Zuki. E aí eu já estava para Certo. começar Rapidinho. também Pode falar. Só para tirar uma dúvida aqui, o estúdio é em Feira de Santana. O estúdio é em feira. Pronto. Ó aí, pessoal, quem for para Feira de Aí, Santana já sabe, procura a Jô Chagas, tá? Já segue ela no Instagram aí, quando for lá em feira, já sabe aí, a experiência é gigantesca, viu? É porque fala muito, mas o nível de experiência aí é absurdo. Pode continuar, pode eu falo continuar. pouco. E aí comecei dando aulas pontuais nos congressos, né? No congresso no BKF e no Afrojoy, como eu falei. E a partir do ano passado a gente começou mais intensamente com as aulas de Zuc, porque eu também fiz 2 formações no Zuc também, uma com a Renata Peçanha e no mesmo período, né, de janeiro, eu fiz Hum, também com Val, Clemente e a Vanessa. E aí comecei a dar aulas de é, Zuc também, depois dessas formações em Zuc. E aí a Kizomba ia começar agora, mas aí veio a pandemia e a gente teve que pausar, né, as atividades. beleza. Qual é o nome do estúdio? O Augusto tá perguntando aí, o nome Ah, do o nome do estúdio lá em estúdio é feira. Jô Chagas Pilates Estúdio, leva meu nome. É no centro de feira, fica onde? Ele fica em um bairro, só que é próximo da avenida principal, João Durval. Massa. Bem, pessoal, é só seguir no Instagram e quando chegar em feira, descer no, sei lá, descer na rodoviária, não sei se tem aeroporto lá. Aí você Em feira, não. você tecla lá no Instagram e chama a Jô e vai bater lá no estúdio. Não tem errado, meu. Bota o mapa aí, o localizador e vai igual um foguete. Vou seguir. Pergunta específica agora aí relacionada a Kizomba, a questão música. Hum. Sempre fala nessa questão musical, né? Vamos lá. É, como identificar a diferença entre Kizomba e Semba? Pelo amor de Deus, todo mundo pergunta isso, Jesus. Como é que identifica isso? Uma dica, dá uma dica aí para facilitar. Musicalmente, musicalmente eu tenho mais dificuldade também de identificar entre eu consigo antes a gente falava assim, se a música ela tiver instrumentos como a de canza, reco-reco, os batuques, né, o Sim, coro, tipo assim, tiver mais coro na música, você é mais característico do samba do que da kizomba, que tem
um instrumental, tipo, como piano mais forte, né? As letras também, os vocais falam mais se você for pensar na Kizomba, fala mais relacionada a, a questões cotidianas. Mas quando você vai pegar Kizomba e Semba mais recente, é mais difícil identificar, porque antes as pessoas diziam Kizomba é mais lento, Semba é mais rápido. Mas não é, porque a gente Isso. tem os sembas de cadência lenta e também a gente tem as quizombas mais rápidas, mais lentas. Então não é pela velocidade que você vai dizer que é um ritmo ou outro, é mais pela estrutura mesmo. Geral, né? Como hoje, pela estrutura geral. Aí eu ainda tenho, quando é muito cadenciado, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de identificar. Eu sempre recorro às pessoas que entendem mais de musicalmente do que eu para tirar dúvida mesmo. Em uma aula lá, inclusive numa aula no BKF, foi até o Marcel agradecer aquela Marcel. aula incrível, aquela aula incrível que ele deu, né? Ele falou muito na questão que a percepção percussiva é muito forte, né, na semba, tanto Muito no Semba. nas mais rápidas como nas mais lentas. Os Isso, como eu falei, instrumentos mais, o batuque é mais forte é, no Semba. os instrumentos mais de origem, né, ele é muito presente, né, a percussão ali é muito presente. E já na kizomba tem uma questão mais, vamos dizer, vem um processo Melódico, mais o melódico. eletrônico, melódico, não é? Isso. Mas Tipo, isso entra aí você tá falando. teclado, essas coisas, né? Isso. O teclado foi a Sopro, partir de 80, né? Da década de 80 que pronto. começou a dar as características e aí começou a entrar o teclado com muito mais Isso, ênfase. E aí começou a se isso. caracterizar a kizomba. Agora, resumindo essa questão, é ouvir diariamente ambas Ouve. para você começar a ter uma boa percepção, né? Não Isso. tem jeito. E participar dos eventos, dos congressos, nas Uhum. aulas, os mestres falam e é cada dica poderosa que você vai aprendendo. Vamos seguir, né? Rapaz, a gente começou de que hora mesmo? 9h02, não foi? 9h20. 9h20? 9h20 foi. Acho que foi 9h20. Beleza, beleza, beleza. Poxa, o tempo tá voando igual um foguete, impressionante. Quando a conversa tá boa, passa rápido demais. Falando de festivais, quais festivais nacionais e internacionais você já ministrou aula? Então, Fala um como eu te pouco sobre falei, isso. Você já falou, né? Mas dá uma então, explanada sim, melhor não, aí. sim. Como eu te falei, eu comecei fazendo mais formações e demorei um pouco a começar a lecionar. Então, Uhum, minha vivência em congresso nacional tenho, que é o BKF, né? Eu comecei, a primeira vez que eu dei aula no BKF foi com Carlos Pimenta, aqui da Bahia. Aí sim, depois eu dei aula também, acho que no mesmo congresso, com o Samuel Paula. Samuel. E depois dei aula no Afrojack Zomba Congress com o Samuel Paula também. E com a Tayane Uhum, Sena, que foi a do ano passado, que foi assim uma das aulas mais entendi. marcantes para mim. Foi muito significativo dar aula com ela, né? Principalmente por questão de representatividade feminina na dança, que ainda não é tão representativo, mas a gente está chegando, né? E a mulher está começando a ter voz, então duas mulheres A em sala de Tawana aula foi muito significativo. De é de Brasília, Tayane Brasília, Sena, é a parceira de. Além de Samuel. parceira de Samuel, Não sei te dizer com. ela Não sei estava te no dizer com BKF em clareza. Recife, né? O de Boa Viagem, ela estava lá, né? Tinha uma Hum, galera grande lá de Brasília, eu acho que ela estava. Não consigo lembrar, porque é tantos eventos que às vezes eu confundo em qual evento cada pessoa estava. E faz E, esse, tempo, né? Faz tempo. é, e também dei aula no Samba Zouk Feira. Só que aí no Samba Zouk Feira foi uma aula de Pilates aplicada ao Zouk. Eu falei de Olha. princípios E do aí? Pilates. Foi muito bom, foi muito bom. Foi uma aula que eu sempre quis fazer, né? Tipo, colocar o Pilates para além dos muros do estúdio, né? E associar com a dança, e Hum, tem muito a acrescentar. Então foi muito bom ter participado. E aí eu dei aula, acho que foi 2000, ano passado. E foi no Samba Zouk Feira, que é e aqui de feira. para estruturar o corpo, né? Fortalecer Isso, para a a dança questão. é fundamental o Pilates, né? Isso, é muito importante, né? Você ter. Pensar o corpo para a dança, né? Em como trabalhar o corpo para a dança é importante.
E você tem pretensão de estar participando de novos congressos futuramente? Como é que anda aí as E- ideias? Tem Então, projetos? como eu te falei, eu faço parte com o James, né, da organização do One Kiss e do Coração Afro. Então, esses são dois eventos que é certo que eu vou participar. E tem também eventos de Zouk, né? Que eu, além de investir em eventos de Kizomba, eu também, como eu gosto muito de Zouk também, eu também vi ó, a maravilhosa Leila Batista aí entrando. Eu também participo de eventos de Zouk. Então, eu ia participar esse ano do One Kiss, Fazer aquela do live Coração aqui, Afro, então, hein? e também do Ilha do Zouk, né? Um pouquinho. Também vou participar. Tá cortando? E Tá, aí? Foi? Melhorou? beleza. Você falou que falou sobre a programação, né? Vai participar do One Kiss, do Afro, do Coração Afro e de outro. Isso, Coração Afro, One Kiss e o Ilha do Zouk, que eu ia participar, mas aí foi Tá me adiado, ouvindo? né, para o ano que vem. São os eventos que estão na minha lista, né, por enquanto, Uhum. para participar. E aí são esses É. projetos que eu, além de participar do evento, né, na medida do possível, quando eu falo dos que eu faço parte da organização, e também do Ilha do Zouk, né? E quero Sim, voltar para a Ilha do formação, Zuc. fazer mais uma formação com o Val Clemente e a Vanessa, né, do Zucnídeos, que é uma formação maravilhosa de professores Sim. para o Zuc, voltada para o Zuc. Val Clemente do Rio, não é isso? Isso. É muito bom o curso dele. Para quem Rapaz, quiser esse ser professor de camarada Zuc, tem que aí, fazer. pelo amor de Deus, olha só que história, hein? O Val Clemente, eu conheci o Val Clemente em 2012. Eu estava fazendo um congresso em Recife, o Zuc Recife, em 2012. E o Val Clemente chegou, cara, eu quero participar desse negócio aí. Eu tinha fechado o Zuc e tal, internacional, aquela história toda. E aí foi aqui em Recife. E aí o Val Clemente falou comigo, eu disse, cara, venha, pode vir, vamos embora. A gente foi uma parceria, eu já tinha estourado assim a contratação e a gente se ajudou. O cara fez um trabalho, uma boa vontade fantástica. Ele deu aula aqui, parece com a Ticiane de Fortaleza, que ela veio sozinha também. Aí eles se juntaram e deram aula junto. Ele entende muito de Zouk, tem experiência internacional agora, O né? curso dele é muito bom. Eu O recomendo para quem quer camarada ensinar dança Zuc. muito. Vale muito a Muito pena o curso bom. dele. Gosto muito do trabalho dele, da Renata, daquele pessoal todo ali do Rio, pessoal fantástico. O Sim. Lídio, eu já consegui trazer o Lídio para dar workshop aqui em Recife também. Fantástica a experiência com eles, muito legal. Vamos que vamos, né? Mais uma perguntinha aí. Uma dica que você poderia dar para as damas que pode ajudar no aprender kizomba. E aí? Então, primeiro, façam aula. Façam aula de dança. Busquem referências de Kizomba. Quando você faz aula de Kizomba, veja com seu professor ou professora o que é que ele está ensinando, se é o Fusion, se é Urban Key, se é Kizomba. É muito importante você saber identificar a diferença de cada um. E busque também referências femininas de Kizomba, tanto femininas quanto masculinas. Né? E aí eu indico Vanessa Ginga, a Ada, a Elisa Sala, que são professoras maravilhosas, a Lúcia Nogueira, são professoras incríveis que eu tive Hum, oportunidade de fazer aula. Também indico profissionais como o Ed Ventes, o Mestre Petiu, o Rico, também são profissionais maravilhosos e profissionais locais, né? Veja quem é que ensina Kizomba na sua cidade, façam aulas regulares, porque é importante a mulher aprender a dançar, porque a gente teve por muito tempo um discurso de que a mulher não precisa saber, é o homem que conduz, a mulher só precisa obedecer, e não é isso, é importante que ela saiba que as movimentações também. Então, a dica que eu dou é: faz aula, busque referências, treine sozinha, que você vai ter uma dança muito mais com muito mais liberdade, muito mais confortável, né? Com muito mais consciência do que você está fazendo. É isso. Seria a dica que eu daria para as mulheres.
Aprendam a conduzir também. Daria dicas como essa É, também. Aprenda a conduzir, porque hoje mulher também conduz. Mulher não só ouve, mulher sim, conduz também. É tão importante quanto o homem na dança 2, a mulher é tão importante quanto o homem na dança. Os dois são protagonistas, eu sempre gosto de frisar isso. é verdade. Você falou da Vanessa Sala, claro, falou de vários nomes importantes de mulheres, né, da dança, mas recentemente parece que foi em um dos grupos do WhatsApp, não sei se foi no grupo Brasil Kizomba ou foi no grupo daqui chegou um vídeo da Vanessa Sala dançando, meu Deus do céu, dança muito. Ela fazendo lady, né? Meu Ela é Deus, poderosa. brincadeira, rapaz. Dança muito. Essa Dança muito. questão aí, essa questão que você falou sobre a mulher, né, ela ir buscar aprender a ensinar, a conduzir como cavalheiro também, né? A deixar Uhum, ser conduzida. Isso aí é muito importante, né? Porque a gente tem pouca mulher ensinando ainda, né? uhum, E para ela ensinar é fundamental que ela saiba também os passos do cavaleiro e a condução, né? Eu estou sim. falando isso, mas eu também já me peguei fazendo isso aí que você falou. Eu já dei aula já há quase 15 anos, aula de dança. Hoje eu dou aula só de zumba, né? Totalmente diferente, é individual. Participo dos eventos de dança ainda, mas eu dou aula só de zumba, não dou aula mais de dança. Eu tinha uma escola, tive uma escola durante 3 anos que tinha 100 alunos. Era turma de diversos ritmos, num bairro aqui em Recife Central. E eu usava essa linguagem, sim. Eu dizia que a mulher não precisa, em algumas aulas eu cheguei a dizer isso, a mulher não precisa saber conduzir, né? Fogo. Infelizmente é falta Tá de cortando um pouquinho. conhecimento, né? Depois, com o tempo, eu fui aprender. Tá cortando? Tá me Tá ouvindo agora? cortando um pouco. Mas eu consigo ouvir, tipo assim, eu vou pegando pelo contexto, mas tem coisa que tem um momento que dá umas cortadas, assim. Beleza. Mas pode Melhorou? continuar. Melhorou. Certo. E eu, uma análise, né, é porque tem coisas que a gente faz no decorrer da vida da gente que só com o tempo, é que a gente vai perceber algumas coisas que a gente cometeu. E perceber também Sim. sem ter experiência, né? Aí com a vivência você vai observando e já passou, né? Mas você consegue identificar que ali aconteceu um erro, né? E em muitas aulas eu me peguei falando isso. Em muitas, tanto para grupo de monitores como para alunos, eu me peguei dizendo, não, a mulher não precisa saber conduzir, ela só precisa ter atenção no que o cavalheiro quer mostrar, quer guiar, quer dizer para onde ela vai, ela tem a sensibilidade de entender e ir. Várias vezes eu me peguei falando isso. Depois, ao decorrer do tempo, né, eu tive uma experiência muito boa com o Jaime aqui em Recife. Ele veio dar uma aula que a prefeitura organizou, que foi uma aula fantástica e falou sobre essa questão que é importante a mulher entender essa parte de condução, ela entender a condução, entender passo de homem, é muito importante, porque ela pode vir a dar aula também, então é importante que ela saiba conduzir como homem, saiba onde é que pega, etc. E conheça os passos também da dança que o homem faz, né? Só Isso. envergado entre tua perna é interessante, porque o homem que, quando dá aula, ele também tem essa obrigação, né? Aprender o passo da dama, que às vezes ele dá aula sozinho, e aí ele faz o da dama e do cavalheiro, né? E foi muito importante essa aula que eu fiz, esse do balé lá, na dança de salão, entre outras coisas que foi legal. E assim, a gente, homem, comete muito erro nesse sentido às vezes. Eu imagino, sinceramente falando, eu imagino que hoje
pode ser que ainda tem professores que usam essa linguagem. Pode Que a ser mulher não, é a maioria, na verdade, que usa essa linguagem não ainda. precisa saber conduzir, não precisa saber passo do Tem cavalheiro. muito. É uma Eu discussão, acho na que, verdade, que foi infelizmente, eu acho que retomada, ainda né, por tem. conta desse problema que estourou aí, né, que já existia há muito tempo, mas que por muito tempo foi silenciado e que agora tomou uma proporção muito grande. E acaba trazendo à tona essa questão do quanto que nossa sociedade é machista, do quanto que a gente julga as pessoas por conta do gênero, né? A gente não julga pelas capacidades, a Sim, gente não julga, sim. né, pelo comportamento. Muitas vezes a pessoa nasce e você já atribui, olha, essa é a função da mulher e essa é a função do homem. E isso é fruto de uma sociedade machista que a gente sempre faz questão de frisar e é uma coisa que aos poucos, né, está sendo desconstruído. Então, tudo que a gente tem na sociedade, né, dessa questão de separação de relações de trabalho a partir de gênero, e a gente sabe que hoje a mulher ainda recebe menos por ser mulher, né? Tem diversos desequilíbrios aí por conta da mulher, né, por ser mulher, né, simplesmente, e isso reflete na dança, né? Principalmente na dança de salão. E aí eu digo que a dança de salão tradicional tem muitas condutas machistas, como essa questão de colocar o homem num lugar de dominação e a mulher a que obedece. E aí, por muito tempo, nessa questão, ela acaba sendo colocada num lugar de inferioridade. Então, hoje ainda Isso. as mulheres são desvalorizadas por serem mulheres. Então, se você for observar, a maioria dos congressos vai ter uma maioria de homens. Se você observar espaços que têm, em sua maioria, mulheres, ainda assim, quem ocupa os lugares de poder, né, são os homens. Então, isso é um reflexo ainda da nossa sociedade que é machista. E que, felizmente, está sendo Isso. desconstruído. Por exemplo, esse movimento só o homem pode fazer, ou só a mulher pode fazer, é uma coisa que está sendo desconstruída já. Até na linguagem já se preocupam mais em condutor e conduzido, porque a mulher pode escolher o papel que ela quer exercer, se ela quer ser conduzida ou se ela quer conduzir. Então, a gente tenta não ter mais isso, isso é do homem, isso é da mulher. Quem vai ocupar o lugar de condutor nesse momento? Quem vai ocupar o lugar de conduzido? E aí a gente entende que os dois têm protagonismo na dança. Não é um melhor do que o outro por ser homem ou mulher, por conduzir ou por ser conduzido. Os dois têm importância, entende? Então eu vou muito por esse caminho aí. E é uma maneira da gente conseguir ir desconstruindo, né, nas pequenas ações, essas práticas que perduraram por muitos anos. Isso. Eu desenvolvendo trabalho na dança com a minha esposa, eu apanhei muito nesse sentido, né? Porque a minha criação foi nesse perfil, Uhum. entende? Machista mesmo. E o que acontece? A minha ex-esposa, ela tem uma formação de balé clássico. Olha aí, hein? Para começar a conversa. Uhum. Percebe? Uma formação de balé clássico que é a independência mortal, não é isso? E aí, ela também é uma mulher de posicionamento, de decisão. E o que acontece? A gente batia muito de frente em algumas coisas e eu aprendi muito com isso. Só que, no caso dela, em alguns momentos, eu abria essa porta. Tinha momento que eu dizia, olha só, essa coreografia próxima que a gente vai fazer, quem vai montar é você. Aí, às vezes, ela sentia-se um pouco insegura para executar isso. Mas isso também é traço do que foi construído, né? Uhum. Esse medo e etc. Isso vem muito desse processo que foi construído aí na A história, né? mulher foi Da mulher silenciada por sempre anos. É. silenciada. Isso. Mas eu consegui ajudar, imagino um pouco, ela conseguiu montar algumas coreografias e hoje no balé ela continua desenvolvendo um trabalho, tem uma Lisete, escola dela agora. Lisete Lindona, beijo, dançarina, tá em Lisete. todas essa mulher, Maravilhosa. não é? Então ela conseguiu superar um pouco isso. Hoje ela monta os espetáculos da escola dela, incrível, mais de 11 coreografias. É muito lindo. Todo ano ela monta um espetáculo. Eu acho que o processo ajudou bastante, né?
a tirar um pouco do que foi construído aí, da mulher ficar um pouco do lance da igualdade, mesmo sendo na dança salão, o lance da igualdade. Eu penso que melhorou muito esse lance da igualdade. Ainda tem processos que o cara do começo ao fim monta uma coreografia sem pedir Tá da cortando um dama, pouco. sem perguntar se aquela posição tá legal, a coreografia é. Gostava mesmo eu montando a coreografia, eu gostava de escutar a opinião dela, por exemplo, tá fácil, você está se sentindo confortável? Não, então muda. Na hora de botar a autoria, eu sempre colocava os dois nomes, entendeu? Essas pequenas Se é coisas construído são juntos, muito né? importantes, né? Então eu gostava de fazer esse processo, quando colocava lá música tal, tempo de coreografia, montagem, aí eu colocava montagem coletiva. Eu sempre usava essa linguagem, que eu aprendi essa linguagem no teatro e na dança contemporânea, que eles trabalham muito isso, linguagem coletiva, né? Construção Uhum, coletiva. No sim. teatro, Pensando na no diversidade, contemporâneo, né? isso. No teatro no contemporâneo isso é muito forte e eu achei muito arretado quando eu tive a experiência. É muito legal. Acho que a dança de salão deveria. Os profissionais, né? Deveriam sacar mais isso aí. É Isso vai muito de formação, né? Tem que pensar desde a base. justo. As pessoas têm que se Justamente, preocupar justamente. que, mesmo, porque teve uma cultura por muito tempo de sei fazer, posso ensinar. Mas as pessoas precisam pensar em formação, porque o que você ensina em sala de aula, as pessoas vão reproduzir. Então, não dá para você continuar reproduzindo práticas É, preconceituosas que atingem, principalmente hoje, quando a gente fala do machismo, atinge principalmente as mulheres. Então, é preciso que isso. pense em formação, né? Na importância da formação e busque conhecimento para você passar para os seus alunos por exemplo, uma linguagem mais coletiva, uma linguagem que pense na diversidade. Então é isso. Isso. Eu acho que eu tive muita. Eu coloquei uma música de fundo aqui, o Alvio. Tá atrapalhando? Não? Tá Não, tá tudo escutando? bem. Tá alto? Dá Tá para não, ouvir. né? Tá legal, né? Não. Beleza. Eu acho que eu tive muita sorte. Tive muita sorte também porque na minha cidade aqui, como eu trabalhava com dança, eu trabalhei no CIE um bom tempo, né? No projeto CIE. E dava aula em escolas municipais com criança e adolescente. Então foi uma experiência riquíssima para me ajudar a quebrar esse processo. E também, na minha cidade, eu trabalhei no período de 7 anos seguidos na assistência social. Isso Uhum. me ajudou, meu Deus, isso me ajudou de tal forma. Tinha muita formação com psicólogas, psiquiatras, falando sobre os processos todos, né, as vivências, os processos que vêm dentro da gente, desde pequeno, que os pais Uhum. introduzem. Aquele processo todo que a gente sabe. O pai quer que o cara seja advogado, mas o cara quer ser dançarino, meu irmão. Só que né, o pai quer que você. Vamos direto assim, falando objetivamente. Quer que você, com 16 anos, você tira a virgindade e ele lhe incentiva e tal. E não é A assim, tem cara que masculinidade não quer, tóxica. né? Pronto. Tem cara que não quer, meu. Nesse processo, tem cara que quer depois. Ou então quer com determinada pessoa, não quer que seja pago para aquilo. E por aí vai. Então eu aprendi muito nesse processo, na assistência social. Foi muito importante mesmo. É Muito isso. legal, gostei muito. Conhecimento e formação para a gente começar a desconstruir, né? Essas práticas de Pois tentar é, parar de julgar por conta do gênero, né? A gente tentar ditar o que isso, cada um deve fazer por ele ser homem ou mulher. Não, a gente tem que pensar em isso, comportamento, na ética da pessoa, né? Mas não pensar em julgar por gênero, né? Tem gente que tem que isso. combater esse tipo de conduta. Ô, Jô, olha Sim. só, como é que você falou para mim tem um estúdio aí em feira? Como é que é o processo da? Porque você é uma empresária e como as pessoas, tipo, chega uma pessoa lá e se depara com você. Uhum. Você já passou alguma situação de a pessoa achar que você não é a dona, você tipo trabalha ali, etc.
Você já vivenciou uma situação dessa? Já, assim, as justificativas, elas são diversas, né? No geral, as pessoas acham que eu não tenho idade para ter um estúdio. As pessoas pensam que eu sou menor de idade, ou que eu tenho 20 anos. Então, Entendi. elas justificam nesse sentido. Mas a gente sabe que ainda tem, como a gente estava falando, a gente tem um preconceito que é estrutural, como o machismo, e a gente também tem o racismo. Então, Uhum, se a gente tem na sociedade as mulheres que sofrem por conta do machismo, a mulher preta ela sofre pelo machismo e pelo racismo. Então, é a que é mais que sofre mais o preconceito. Então, no geral, entendi. as pessoas nunca entendem que eu não acham que eu possa ser dona de algum espaço ou que eu possa ter uma titulação acadêmica maior. Geralmente isso vai muito por conta desse preconceito, né, que muitas vezes é velado, outras vezes é mais escancarado mesmo. E aí é nesse sentido. Mas Entendi. geralmente, assim, as justificativas que usam é: nossa, você é tão novinha, tem um Tão estúdio, a professora nova. é tão nova, já é professora. E muito mais que às vezes eu até tento, né, ficar com a carinha de mais velhinha, boto parecer mais velha para É as pessoas. sério? Teve uma vez que eu fui dar aula num projeto chamado do Pronatec, né, que foi um curso técnico. E aí o meu Sim. professor brincava: Jô, quando você for dar aula, você tem que vestir roupas mais senhoras. Aí nesse dia, no primeiro dia que eu fui dar aula, Ixi. no primeiro dia que eu fui dar aula, eu coloquei um escarpão, uma blusa social, uma calça, né, daquelas esporte fino, botei maquiagem, tentei botar uma maquiagem mais carregada e fui dar aula. Aí ainda assim perguntaram: mas você é formada? Porque você parece uma menina. Então, no geral, as justificativas estão relacionadas a isso. As pessoas Foda. acham que eu não tenho idade para dar aula, né? Todo semestre na Saquei. faculdade, todo semestre, por exemplo, na faculdade é assim. Os alunos se espantam por conta da minha aparência, né? Aí acham que eu sou muito novinha, mas nem tanto, né? A gente já passou dos 30. Né? Pô, É. eu falei sobre isso, sobre essa questão, porque, como eu te falei, eu tinha uma escola aqui em Recife em 2013, né? E ela funcionou 2011 a 2013. Era num bairro de poder aquisitivo bom, que era no bairro da Torre, um bairro cheio de prédio, né? Uma área nobre da cidade. E morava nessa área, nessa redondeza, pessoas de poder aquisitivo alto. Por exemplo, o prefeito da cidade do Recife morava do lado da academia, num prédio Uhum, gigantesco que era 1,5 milhão cada uhum, apartamento. Entendeu? Ficava o carro da polícia na esquina direto. A escola era nesse local. E o que acontece? Chegava aluno de bom poder aquisitivo. E quando ele, na época, eu tinha acho que uns 20 e alguma coisa, quase 30 eu acho. E a minha ex-esposa, ela tinha 25 anos, eu acho, era na cara de bebê, sabe? Quando o cliente chegava na escola e via a gente ali atendendo, a gente é dono, o cara não acreditava. Ele pensava que a gente era funcionário. Ele chegar, já aconteceu de o cara chegar, o casal, e falar: Olha, eu quero falar com os proprietários da escola. Você trabalha aqui, chama eles para mim, por favor, sabe? Tipo, o uhum, casal queria fazer uma aula lá particular para casamento e etc. Esse tipo de coisa. uhum, A, a gente vivenciava bastante isso. Tinha pessoas que não acreditavam, né? Por a gente ser jovem e estar tá ali no empreendimento que era num uhum. local interessante. Acontece bastante essa situação, é interessante. Sim. Olha só, fugindo um pouco desse assunto, é, quais artistas, cantores, quais os cantores que você tem uma maior admiração, que você gosta mais de escutar as músicas, que você curte mais as músicas? Que eu gosto muito de ouvir. É, É, Deixa eu lembrar aqui os nomes agora, porque eu tenho ouvido, você eu gosta faço mais uma dos playlist aí eu ouço um angolanos, pouquinho. dos cabo-verdianos, dos Não, eu acabo não fazendo moçambicanos? essa seleção de, tipo, ouço muito algumas músicas do Yuri da Cunha, do Matias Hum, Damasio também, sim, do Yuri Grace Matias. Évora.
Tem muita música do Grace Grace, Sieva que eu gosto. cabo-verdiano. Tem uma música que eu até comentei em uma outra live que eu gosto demais, minha prima. Oi, Sol. Beijo, Deus abençoe. Que é a Dessa Vez, que é uma música que eu adoro muito. Tem a Sim, Banzelo de... Deixa eu lembrar aqui. sim. Filho do Zua, Filhos do Zua. Ave, aquela música ali, Banzela. É eu, eu, topada, é eu, topada. é maravilhosa. Teve num semestre que eu estava ouvindo quase que todo dia. E aí, como eu te falei, Sério? eu tenho uma disciplina que eu leciono que está relacionada à cultura corporal afro-brasileira e indígena. E aí eu ensino a Kizomba Uhum, e apresento a Kizomba para os alunos, né? Eu faço umas 2 aulas, uhum. né? E aí eu mostro a Kizomba para os alunos. E aí eu colocava essa música várias vezes quando a gente ia fazer a experimentação, né? O momento prático da aula. Meus alunos Uhum. já assistiram aqueles 2 documentários, né? Minha Banda e Eu, Festas de Quintal, meus alunos já viram. Nossa, E é Festa isso, de Quintal são esses é lindo que eu aquele ouço, assim. documentário. É. Qual é o nome Aí do outro são essas, documentário que você falou? Minha Banda e Eu. Festa, Minha Banda Festas e de... Eu. Isso. Festa de Quintal é um e Minha Banda e Eu é outro Minha Banda é outro. documentário. Isso. São 2, A isso. Festa de Quintal ele Mais ou fala menos de de uma 1 hora, festa mais ou mesmo, menos. né? Eles Uma falam de festa como era que mesmo acontecia em a África, né? dinâmica. Eles falam de como era que acontecia, como é a dinâmica das festas de quintal. Então tem, né, as filmagens das festas, tanto quando era só ali no quintal mesmo, entre as famílias, até ir para os salões. Então tem Isso. mostra toda essa dinâmica. Esse aí é legal, eu gostei bastante. Eu assisti umas 3 vezes já, muito legal, Eu muita assisti umas informação 2, mas poderosa, vale a muita pena sempre informação rever. boa. Sim, Ótimo. vale a pena rever. Bem, são 10h13. Então, o que acontece? Pessoal, quem está aqui na live, quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade agora, tá bom? O Emanuel está Como tem comentando na aí, salsa. existe o quê que ele está dizendo? Movimentos de orixás. Ó, na Hum, Kizomba, não. Assim, quando a gente fala, por exemplo, de... Oi, morenaço! Quando a gente fala, por exemplo, de Semba, a Semba é uma dança tradicional de Angola. Então, ela tem influências de outras danças tradicionais, como Kazukuta, Cabetula, Quilapanga, que são danças tradicionais de Angola. Mas na Kizomba, que já é uma dança urbana, ela não tem elementos de dança dos orixás, não. Pelo entendi. menos até onde eu tenho, o que eu tenho de referência e de conhecimento em relação à Kizomba, não. Nas Tem uma danças pequena, afros tem. tem, Algumas danças afros têm elementos que são relacionados ao culto aos orixás, né? Que tem, inclusive, danças que fala que é dança dos orixás. Eu não vi quem foi que entendi. perguntou. Foi o Emanuel Rabelo, de Recife. Ele Hum, comentou, na verdade, comentou. ah, sim. Ah, Essa, não conheço. essa, essa Sim. questão aí tem uma. Porque em alguns documentários que eu já vi, o pessoal falando, né, alguns mestres antigos, ele fala o seguinte, ele fala que muitas influências musicais, porque as rádios, ela toca a diversidade do mundo, né? Aí entraram influências de Uhum. música americana, música cubana, essa influência as músicas cubanas entraram, né? Ah, ele falou na E música, não na dança. influenciaram. Ah, ele falou na É, música, né? pelo que eu Ah, entendi, eu acho sim. que foi na música. Eu acho Ah, que foi na sim. música. Entendi. Eu achei que tinha sido na dança. Deixa eu ver aqui. Se você for pensar, Ele pode. falou assim, ele falou, existem movimentos de Ah, movimentos. orixás na kizomba, como tem na salsa. Ele tá Não. perguntando isso. Na Kizomba, Não, né? não. Não, na Kizomba, não. Pronto. Como eu tava falando, tem muita Entendi, influência. Emanuel. Entendi. Na Kizomba mesmo, não. A Kizomba, ela tem influência do Semba. O Semba tem influência de outras danças tradicionais de Angola, né? Como o Semba de Carnaval, a Cabetula. E aí você pode identificar, né? Se você for olhar a historicidade dessas danças tradicionais, pode ter alguma relação com a dança dos orixás. Mas na Kizomba, especialmente, não tem, não. Eu sei, como eu tava falando, eu sei que tem uma influência aí das músicas do mundo, né? Que entraram baseado e dos países Dos também, né? batuques, né? Isso.
a música merengue mesmo, da música cubana, né? A música do hip hop americano, né? As músicas da Europa. Tem uma influência forte aí dentro do processo em Angola, que tocava nas rádios, e essas músicas também influenciaram novas músicas, né? Isso não só em Angola, né? E os outros Uhum. países também tiveram essas influências. Os outros Sim, sim, países que são do continente, no caso. É sim. bem interessante ter essa visão. Olha só, falando de cantor, você falou aí, rapaz, eu gosto muito do Gracie Evan, né? Muito bom, muito bom. Eu gosto muito A que eu mais gosto das é Amor músicas dele. Sincero. Conde também. Adoro as músicas do Conde. Conde, Conde, muito bom, muito bom. Tabanca Rapaz, também, foi assim. Ah, eu amo a música, amo a variação que ela tem, né? A qual? linearidade. A música foi assim, de Tabanca, acho que é Tabanca. Ih, travou. A Tabanca, música assim. tem um nomezinho diferente, né? É, o É artista ou sobrenome é eu a não banda? lembro. Não sei. É um cantor. É um cantor, né? Pronto, esse nome aí eu já escutei. É Faltam bem, 20, bem 27 diferente o nome dele. segundos. Faltam 27 Sério? segundos, Walter, para Querida, acabar. tchau, muito obrigado, foi um prazer. Vou bater o Eu que print, ainda tem que agradeço. bater o print. Vai Bate o lá, print vai aí lá. pra gente. Ai, não consigo. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo bater um print rapidão. Tá travado. Fechou.